meus queridos amigos trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mas se não estiver, agora vai ficar, porque nós vamos estudar juntos a matéria mais legal, mais interessante, mais social do direito e ao mesmo tempo a mais injustiçada, que é o direito do trabalho. Mas enfim, antes de começarmos propriamente as nossas aulas, deixa eu me apresentar, né? Então, meu nome é Fernanda Menezes Leite, eu faço mestrado em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, mas eu também estou estudando. Então, eu posso falar para vocês que eu sei na pele, todos os dias, o quanto estudar cansa. Por isso, eu vou tentar fazer com que as nossas aulas não sejam monótonas. E eu vou ficar muito, mas muito, muito, muito feliz se vocês mandarem suas sugestões, dúvidas, críticas, comentários, etc. Porque assim a gente vai crescendo junto. Ainda antes de falar propriamente da matéria, eu queria fazer um parêntese sobre a bibliografia. Assim, vai variar um pouco do que você esteja visando, mas se você é da área trabalhista e gosta dela, e gosta muito, como eu, você já deve ter ouvido falar do professor Maurício Godinho Delgado. Para o direito do trabalho, gente, ele é o cara. Muitas provas, muitos professores, muitas teorias dele são cobradas. Então, se você conseguir, eu recomendo muito que você leia a obra dele. Porque se você conseguir? Pelo seguinte fato, ele não é o mais didático dos autores. A linguagem dele, ela é um pouco mais rebuscada do que a de outros livros do direito do trabalho. Então, se você não está com paciência para o Godinho, eu também vou sugerir para vocês as obras do professor Henrique Correia ou da Vólia Bonfim, que também são bem completas e são mais fáceis de entender. Agora sim, dados os recados iniciais, vamos começar nossa matéria, que tempo é uma coisa que a gente não tem. Então vamos lá, galera. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre as relações trabalhistas. Para começar, precisa estar claro na mente de vocês que existe uma diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho, ela é um gênero, ela é ampla e ela corresponde a todo vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa física assume o compromisso de prestar serviços em prol de outrem. Ou seja, toda vez que é uma prestação de trabalho humano de uma pessoa para outra, nós estamos falando de uma relação de trabalho. E eu disse que a relação de trabalho é um gênero. E por que eu disse isso? Porque a relação de trabalho, ela é ampla e ela engloba a relação de emprego. Ou seja, a relação de emprego é apenas uma das várias espécies de relação de trabalho. E a relação de emprego tem o que de diferente das outras relações de trabalho? O seguinte, a relação de emprego ela é uma relação de trabalho com os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. E quais são esses requisitos? Eles são 5, galera. E eu tenho uma diquinha muito boa que vai fazer com que vocês não se esqueçam mais deles. É sempre que vocês pensarem nos vínculos da relação de emprego, nos requisitos da relação de emprego, vocês pensam no SHOP. S-H-O-P-P, SHOP. S é subordinação, H habitualidade, O numerosidade, P pessoalidade e o outro P é pessoa física. São esses os 5 requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. O primeiro desses requisitos é o S de subordinação, que nem eu falei, do SHOP. Pessoal, a palavra já é muito clara, porque subordinação significa sujeição, ou seja, subordinação é a sujeição do empregado em relação ao empregador quanto ao modo de realização do serviço. Quem determina como o serviço vai ser realizado é o patrão e não o empregado. No passado, havia uma discussão doutrinária a respeito da natureza jurídica da subordinação. Ou seja, discutia-se se ela era econômica, técnica, social ou jurídica. Atualmente, é pacificado que quando falamos de subordinação na relação de emprego, nós estamos falando de uma subordinação jurídica. Mas quais são as diferenças desses tipos, de natureza jurídica da subordinação? A subordinação econômica significa que o empregado possui uma capacidade econômica inferior ao empregador. Já a subordinação técnica quer dizer que o empregado tem conhecimentos técnicos inferiores ao empregador. A subordinação social significa que o empregado está numa posição social inferior ao empregador também. Essas situações, geralmente, elas até acontecem. Geralmente, o empregado ele tem uma subordinação social, econômica, em relação ao empregador, em relação ao patrão. Mas isso não é a regra, existem exceções. Por exemplo, tem casos que o empregado tem muito mais conhecimento técnico sobre a atividade da empresa do que o próprio patrão. Então, não são esses os requisitos que caracterizam a natureza jurídica da subordinação. A natureza jurídica da subordinação é a jurídica, no sentido de que o empregado está submetido ao poder empregatício como um todo, o qual é subdividido no poder diretivo, no poder disciplinar, no poder fiscalizatório e regulamentar.
Ou seja, a subordinação jurídica significa que as prestações dos serviços é feita de forma dirigida pelo empregador. O empregado tem que seguir as suas determinações e orientações. Contudo, galera, eu vou fazer uma observação aqui. Recentemente, tendo em vista as novas formas de organização do trabalho, como o trabalho à distância e a terceirização, parte da doutrina e da jurisprudência vem adotando a chamada teoria da subordinação estrutural. E o que isso significa? A teoria da subordinação estrutural defende que o requisito da subordinação já estaria preenchido quando o empregado desempenha atividades que se encontrem integradas à estrutura e à dinâmica da empresa. Ou seja, quando o empregado participa das atividades essenciais da empresa, já está ali no meio do seu processo produtivo, ele já seria um subordinado, mesmo que muitas vezes ele não receba a ordem diretamente do patrão. Ou seja, gente, por exemplo, muitas vezes os próprios trabalhadores eles vão cobrando um dos outros o aumento da produtividade do grupo. E o empregado, por ele já estar inserido nessa dinâmica da empresa, ele já é um subordinado. Então, vamos seguir em frente com a matéria e vamos para o segundo requisito da relação de emprego, que é o H de habitualidade ou não eventualidade. Lembram? S, agora estamos no H. O H fala em habitualidade, mas também você vai encontrar sempre, muito na doutrina, a expressão não eventualidade. Ela é muito comum também. E o que habitualidade ou não eventualidade significam? Significa que é necessário que o trabalho tenha caráter de permanência. Ou seja, habitualidade quer dizer que o empregado ele vai ali trabalhar na empresa com uma certa frequência, mesmo que isso não signifique que ele trabalhe todo dia na empresa. Entendeu? A habitualidade ela é diferente de continuidade. Por exemplo, se a pessoa trabalha, 3 vezes na semana, toda semana na empresa, já há habitualidade. Se isso se repete constantemente, nós já temos preenchido esse requisito e, por isso, já pode ser configurada uma relação de emprego. O terceiro requisito que caracteriza o vínculo empregatício é o O, de onerosidade. E a onerosidade, ela não tem erro, ela é muito clara. É o pagamento de uma remuneração pelo serviço prestado. Por isso que os trabalhos voluntários não configuram uma relação de emprego, justamente porque falta esse requisito da onerosidade, do pagamento de uma contraprestação. Já o próximo requisito do SHOP é o P, de pessoalidade. Gente, pessoalidade significa que o empregado é contratado para prestar os serviços pessoalmente. Ou seja, por exemplo, eu, Fernanda, que fui contratada para vir aqui dar aula. Eu não posso amanhã acordar cansada e pensar, vou chamar minha amiga Júlia para dar aula hoje. E depois de amanhã eu ligo e penso, vou falar para Mariana. Não, eu, Fernanda, a minha pessoa, que foi contratado pelo empregador para vir aqui dar aula. E o empregado, ele só pode ser substituído por anuência do empregador ou em situações excepcionais, como doença, férias, etc. E aqui eu vou fazer mais uma pequena observação. A pessoalidade na relação de emprego é em relação ao empregado e não em relação ao empregador. Existem raras exceções em que há pessoalidade em relação ao empregador, como o empregador doméstico. Mas isso é algo que a gente vai conversar melhor mais para frente no andar das nossas aulas. Por último, o último requisito é o P de pessoa física. Gente, o empregado sempre é uma pessoa física, uma pessoa natural. Não existe empregado pessoa jurídica. Por fim, pessoal, vou fazer 2 observações rapidinhas. Primeiro, hora nenhuma eu falei que a exclusividade é um requisito da relação de emprego. Isso pode até ser negociado entre o empregado e o empregador, mas em princípio a pessoa pode trabalhar tranquilamente em 2 empregos. Ela pode trabalhar, de tarde numa escola e à noite num restaurante. E isso não descaracteriza o vínculo empregatício. A segunda observação é que eu também não falei que a alteridade é um requisito do vínculo empregatício. E o que é alteridade? Alteridade significa que quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador. Ou seja, mesmo que a empresa não tenha dado lucro esse mês, meu querido empregador, você vai ter que pagar os salários dos seus empregados, porque eles não assumem o risco da atividade econômica. E é isso que é a alteridade, mas ela também não é um requisito da relação de emprego, ela é mais vista como um princípio. Gente, essa foi a nossa primeira aula, eu espero que vocês estejam gostando, mas a gente está apenas no comecinho, ainda tem muita coisa para ser vista pela frente. Nos vemos em breve.